Fala galera do canal da Progelete, tudo bom com vocês? João aqui de novo e hoje vamos dar continuidade ao tema de SPDA, que é a proteção contra raios. O tema de hoje visa responder duas perguntas. Minha edificação precisa de um SPDA? Se sim, qual a classe de proteção que eu devo utilizar? O gerenciamento de risco é a resposta para essas perguntas. Vamos falar sobre ele no vídeo a seguir. Bora lá? A análise de gerenciamento de risco é a primeira etapa do desenvolvimento de uma solução de um sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Somente através dessa análise é possível constatar, em primeiro lugar, se é obrigatória a instalação do SPDA e, se sim, qual a classe do sistema que devemos adotar. A classe do SPDA irá delimitar uma série de parâmetros que vão nortear o projeto, como o distanciamento entre áreas de captação, o espaçamento das descidas, a resistência de aterramento, dentre outros fatores. Bom, antes de avançar nessa explicação, é necessário entender que houve uma abrupta mudança normativa em 2015, que mudou completamente a forma como são desenvolvidos e instalados os projetos de SPDA. Isso porque em 2015 foi lançada uma revisão da NBR 5419, que saiu de um caderno de 42 páginas para 4 cadernos que totalizam juntos 312 páginas. Em resumo, a norma ficou mais precisa e mais específica, dando ao engenheiro uma análise ampla, específica e com maior confiabilidade do que a análise da norma anterior. A norma anterior de SPDA foi lançada em 2005, e a análise de risco consistia em um cálculo onde se levava em consideração os seguintes parâmetros. 1. O NG, que é a densidade de descargas atmosféricas para a Terra em uma determinada região. Esse número era obtido através de mapas isoceraúnicos extraídos do site do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 2. A área de exposição ao raio da edificação, então medidas como largura, altura e comprimento são relevantes nessa análise. Através da relação entre esses parâmetros, era possível encontrar o NDC, que é a frequência anual admissível para danos em uma determinada estrutura. Através do valor obtido no NDC, avaliava-se a obrigatoriedade do SPDA pelas seguintes regras. Se o NDC for maior ou igual a 10 a menos 3, era obrigatória a instalação do SPDA. Se o NDC é menor do que 10 a menos 3 e maior do que 10 a menos 5, a instalação do SPDA deve ser discutida entre o projetista e o construtor. Se o NDC for menor ou igual a 10 a menos 5, a instalação do SPDA não era obrigatória. Após constatar a obrigatoriedade do SPDA, a norma de 2005 possui uma tabela para definir a classe do SPDA a ser implementado de acordo com a sua finalidade de ocupação. Exemplo, escolas, hospitais, prédios residenciais, industriais. Então, basicamente, se a edificação precisa do SPDA, você analisa qual item da tabela sua edificação se encontra e escolhe a classe do SPDA. Simples, rápido e sem análises complementares. Percebe-se que na norma antiga, apenas com a densidade de raios na região e a área de exposição da edificação, você conseguia estabelecer a obrigatoriedade da instalação de um SPDA ou não. A revisão da norma NBR 5419, lançada em 2015, trouxe uma reformulação geral a respeito da análise da obrigatoriedade de um SPDA, e foi dedicado um caderno de 104 páginas especificamente para tratar o gerenciamento de risco, tornando muito mais preciso, pois a quantidade de parâmetros avaliados é muito maior. A análise de risco vigente avalia o risco geral da edificação sobre 4 óticas, sendo elas R1, que é o risco de perda de vida humana, R2, que é o risco de perda de serviço ao público, R3, que é o risco de perda de patrimônio cultural, e R4, que é o risco de perda de valores econômicos, onde na maioria dos casos a análise se atém apenas ao R1 e ao R2, já que os dois últimos, R3 e R4, são muito relativos e a decisão a respeito da instalação ou não do SPDA passa por uma análise personalizada de bens singulares como museus, patrimônios tombados, etc. Nesse caso, a decisão da instalação do SPDA, apesar de existir um cálculo específico para isso, fica muito a cargo de reuniões entre projetistas, construtores e até órgãos públicos. Os riscos R1 e R2 subdividem-se em outros inúmeros riscos, como ferimentos a seres vivos, danos físicos à estrutura, falhas nos sistemas internos, se a descarga atmosférica atingiu diretamente a edificação ou apenas as linhas de energia e sinal que alimentam ela. E para cada risco são imputados parâmetros em uma planilha ou um software de cálculo que executa o que a parte 2 da NBR 5419 pede, e através deles é possível constatar os valores de R1 e R2 e se eles estão dentro ou não dos valores toleráveis pela norma. Os parâmetros inseridos são NG, que é a densidade de descargas atmosféricas na região, a área de exposição ao raio, se a estrutura está localizada no topo de uma montanha ou numa planície,
se as redes de alimentação da edificação são subterrâneas ou aéreas, se a edificação fica localizada em um grande centro urbano ou numa zona rural, se a edificação possui DPS ou não nas instalações de energia e sinal, se a edificação possui produtos inflamáveis ou com risco de explosão, o tipo de piso das regiões da edificação, se é um sistema de combate a incêndio e o tipo de sistema, hidrante, extintor, sprinkler, se a edificação é um local com facilidade ou com dificuldade de evacuação de pessoas. Todos esses parâmetros são inseridos em um software ou uma planilha que vai executar todos os cálculos necessários conforme a parte 2 da NBR 5419 e nos dar os valores calculados de R1 e R2. Se R1 e R2 forem menores que 10 a menos 5, a instalação do SPDA na edificação não é obrigatória, porque os riscos estão dentro do tolerável. Isso não quer dizer que um raio não vai incidir sobre a edificação, apenas informa que se ele incidir, muito provavelmente não irá gerar um dano que comprometa a segurança das pessoas e da estrutura. Se R1 for superior a 10 a menos 5, é necessária a instalação do SPDA e deve-se voltar ao cálculo e ajustar o parâmetro PB, que é relativo à classe do SPDA de 4 a 1, sendo 4 o menos restritivo e 1 o mais restritivo. Ou seja, o que antes era avaliado por uma tabela, agora inserimos os parâmetros no cálculo e modificamos até que R1 fique abaixo do tolerável. Se R2 for superior a 10 a menos 5, é necessária a instalação de DPS e proteções contra surtos visando garantir a continuidade dos serviços de energia e de sinal. A cada classe de DPS, que também vai de 4 a 1, insere-se um parâmetro que reduz o risco para abaixo do mínimo tolerável. Percebe-se que a análise leva em consideração um número extenso de fatores que influenciam diretamente no cálculo de análise de risco. Isso torna a análise mais precisa e mais segura, deixando o usuário, o projetista e a construtora em condições mais confortáveis em se instalar ou não um SPDA em uma determinada edificação. Um fato importante que observamos ao longo desses últimos 7 anos, desde que a norma de 2015 foi lançada, é que para empreendimentos residenciais, o risco R1 tem ficado em muitas situações abaixo do tolerável, não sendo obrigatória a instalação do SPDA. Um resultado que antes, pela norma de 2005, era quase que uma certeza ser obrigatória a instalação do SPDA, agora já não é bem assim. Isso nos leva a uma conclusão generalista e deve-se tomar cuidado com generalizações que a norma de 2005, para alguns casos, principalmente em empreendimentos residenciais, estava exigindo proteções que não eram necessárias. Em outros casos, como por exemplo hospitais, a norma de 2015 é muito mais específica e dita todos os cuidados, na minúcia mesmo, de como realizar a proteção contra o raio e os efeitos do raio em edificações tão sensíveis como os hospitais. Portanto, constatamos que o nível de precisão da nova norma evidenciou super e subdimensionamentos que antes eram feitos com a norma de 2005. Então, pessoal, esse foi o vídeo de gerenciamento de risco de um SPDA. Inclusive, existem outros conteúdos no nosso canal sobre esse tema. Se você quiser aprofundar o seu conhecimento, confira nesse card. E se você tem dúvidas e sugestões, utilize o campo de comentários aqui abaixo para fazê-las e contribuir para o nosso canal. Não se esqueça de seguir a Progelete nas redes sociais e se inscrever em nosso canal para mais vídeos como esse, e até o próximo vídeo.